Por causa da pandemia do Covid-19, os alunos estão afastados das salas de aulas desde março. Diante da impossibilidade de aulas presenciais, as universidades e escolas aderiram ao ensino remoto, mas em um país em que um quarto da população não tem acesso à internet, a opção é inviável para quase 5 milhões de estudantes. Alunos do terceiro ano do ensino médio enfrentam um desafio ainda maior: como se preparar para o Enem nessa situação. O Ministério da Educação anunciou o adiamento do Enem para janeiro e fevereiro de 2021, mas isso não deixou os estudantes mais tranquilos. Na rede municipal do Rio, a Prefeitura do Rio anunciou a retomada das aulas presenciais para a próxima semana. A TV PUC conversa hoje com as alunas do terceiro ano do ensino médio Caterine Gomes, do Pedro II do Maitá, Joana Flores, do Andrius, e Guilherme Neves, do Santo Amaro. Bem-vindo todos. Obrigado por ter vocês aqui. Agradecendo aí a presença. Bom, eu queria começar levantando uma questão para a Caterine, que a gente sabe que, infelizmente, as escolas particulares têm mais condição de aplicar o ensino remoto do que as públicas, tanto em relação à estrutura da própria escola, né, quanto em relação à condição da maioria dos alunos. Eu queria te perguntar como é que está sendo essa adaptação lá no Pedro II. Então, no Pedro II está sendo bem complicado, porque eu, por exemplo, eu tive 4 dias de aula presenciais e logo veio a pandemia, então não tive EAD até agora, mas o ex-cara lá que já falou que a partir de setembro vamos começar a ter, ele vai dar auxílio para os alunos, só que eu tô desde o ano passado, desde janeiro, sem ter aula, assim, eu só tive 4 dias, e todos os alunos de rede particular estão tendo aula frequentemente. E outra coisa que também é muito importante falar é que os alunos de escola particular, a grande maioria, as escolas particulares adiantam a matéria no segundo ano, para no terceiro só dar revisão. Enquanto no Pedro II isso não acontece, né? Então eu vou dar matérias que é muito importante, eu não estou dando. Eu vou começar agora para ter o Enem em janeiro, então é muito complicado. Realmente fica muito claro que muita gente está tendo um ensino muito prejudicado, né, nesse momento. E, Guilherme, eu ia te perguntar em que medida você acha que a ausência de aulas presenciais te atrapalha na preparação para o Enem? Eu acho que atrapalha totalmente, porque o ambiente de casa, pelo menos para mim e para amigos que eu tenho conversado, ele é bem distrativo em comparação ao do colégio, que parece que te ajuda a focar, além do que todos os problemas do EAD, como conexão travar, professores tendo dificuldade para se adaptar, tipo, dificulta tudo. A matéria anda de forma mais lenta e a gente tem mais dificuldade de focar na aula. Além da clara perda na qualidade do ensino, né, como você bem falou, tem questões que se colocam também quando a gente está estudando em casa, né, de organização, de foco e até de saúde mental, que podem ser inclusive agravadas pelo isolamento, né, como ansiedade, depressão e diversas outras questões. Eu ia perguntar para a Joana, de onde que você consegue tirar forças e estudar, ter cabeça para estudar, né, num momento tão difícil como esse, para uma prova que já é muito desgastante emocionalmente? É bem complicado, assim, para conseguir isso. Eu acho que, falando por mim, eu não consegui completamente tirar força e motivação para isso. Mas enfim, eu acho que isso vem muito mais da relação com os professores também e de amigos próximos, de família, que eu tenho o privilégio de poder estar tendo esse contato. Mas mesmo assim é muito difícil, porque quando você se encontra numa situação dessas, em que você está completamente fora de uma zona propícia para estudo mesmo, porque quando você transfere o ambiente da sala de aula para o ambiente familiar, isso muda completamente a sua visão sobre o estudo e realmente a sua capacidade que é afetada pela sua saúde mental, isso fica muito difícil. Então, acredito que eu não tenha conseguido completamente, mas isso vem muito mais de reforço emocional, vindo de outras pessoas, da minha família, dos meus amigos e de alguns professores,
do que de algo externo, como algum amparo pela escola ou pelo governo em si, que é uma coisa que está sendo bem difícil de acontecer, né? E eu acho que é isso. Sim, sim. Se com estrutura e todas as condições a gente já tem dificuldade para estudar, né? Fica ainda mais complicado quando, por exemplo, quando a Caterine falou, você tem 4 aulas no semestre, né? Enfim, no ano. E eu ia perguntar para a Caterine como que ela conseguiu se organizar para tentar manter uma rotina de estudos nessa situação. Então, para mim, a organização foi uma coisa muito difícil, porque, como o Gui disse, é muito mais fácil você se distrair dentro de casa, ainda mais sem ter a escola lá, né, para falar, você tem que estudar. Então, para mim, tem sido muito difícil, porque tem hora que eu mantenho um ritmo frenético de estudos e tem horas que eu não consigo estudar absolutamente nada. Mas aí eu acabo me dedicando para outros projetos, já chegou até num ponto de, no início do ano, no início da quarentena, eu pensei em desistir do Enem, porque eu não vi estruturas para fazer o Enem, porque eu via que estava em muita desvantagem, vendo que o Enem não estava sendo adiado, e vendo todos os meus amigos em particular tendo aula e eu não aprendendo nada. Aí eu me inscrevi no cursinho online, aí o pessoal até mesmo da escola do Guia de Santa Mara começaram a me mandar o material deles para eu conseguir estudar e ter algum material de estudos, mas foi bem difícil, no momento que nem material para estudar eu tenho, sabe? Então é bem complicado. É uma situação muito instável, né? E não tem esse suporte, essa estrutura que a escola pode oferecer quando está presencialmente, né? E eu ia perguntar para o Guilherme como que está sendo o contato com os professores visando o vestibular, como é que está esse acompanhamento, se eles estão oferecendo esse suporte. Cara, por parte do Santo Amaro tá sendo bem feito, assim, ao meu ver, tipo, os professores estão dedicando bastante, eles conseguiram se adaptar bem à plataforma que o Santo Amaro está usando, estão passando os conteúdos direitinho, é claro que não na mesma frequência, mas em questão dos professores e do suporte do colégio, não tem muito o que falar, não, tá bem tranquilo. Sim. E eu ia falar com a Joana, perguntar uma questão sobre as simulações, que são uma parte muito importante do terceiro ano, né, na preparação para o Enem, e porque elas não só simulam o vestibular em si, como também a aplicação da prova e o fato de você ir na sala de aula e ficar lá um determinado número de horas fazendo a prova. Como é que é fazer essas provas em casa? Como eu falei um pouco antes também, é bem complicado você adaptar tudo que a gente dá na escola para casa, até porque a gente não está acostumado a fazer isso, é uma coisa que realmente só tem no terceiro ano. E por conta dessa situação envolvendo os vestibulares está muito instável e nem a escola, nem os professores, nem os alunos, no geral, saberem muito como lidar realmente, é uma coisa que vai se adaptando, é muito difícil deles poderem ter uma grade, um horário. Então, eles acabam colocando todos os simulados, quanto mais próximo, melhor, tipo, acumulando muitos simulados numa mesma semana, em que, pelo menos na minha escola, o número de trabalhos é dobrado, o que já é muito surreal, porque no último ano da escola a gente já tem muita coisa para estudar e para rever, como a Kate falou, que normalmente você revê coisas no terceiro ano, e isso já é muito pesado também, diferente de outras realidades, mas enfim, é bem complicado você passar 6 horas e meia na frente de um computador fazendo aquilo e tentado também a poder consultar, né? Porque normalmente a gente faz isso com fiscal, com outras pessoas na sala. E quando você se encontra numa instabilidade emocional muito forte, isso acaba afetando o seu estudo. E quando você tem que fazer alguma prova, alguma avaliação que requer sua concentração, que requer o seu conhecimento sobre aquele assunto, você já não está tendo essa estrutura, fica ainda mais difícil, você fica ainda mais tentado a
a consultar coisas que você, na vida real, não pode fazer. Então, uma coisa muito desincronizada com a realidade, assim, pelo menos na minha visão. É uma coisa que eu tenho observado muito de mim e de alguns colegas também, de realmente não saber como adaptar isso e como realmente ter, tipo, base psicológica e física mesmo, porque é muito uma questão de resistência fazer esse tipo de prova, ainda mais online e diferente de tudo que a gente já estava acostumado, né? Enfim. Sim, de fato. E eu ia levantar outra questão, Joana, para te perguntar também. E a gente viu aí na França, nos Estados Unidos, na China, o vestibular sendo cancelado. Nos Estados Unidos, inclusive, o ano letivo foi cancelado. E aqui no Brasil, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele chegou a fazer uma declaração falando que o Enem não é feito para atender injustiças sociais, e ele era contra o adiamento do Enem, inclusive, e só adiou depois de muita pressão. E mesmo assim, esse adiamento foi cercado de polêmicas, né? Ele fez uma enquete, o Ministério da Educação fez uma enquete online, que só 1/5 dos alunos participou, né? Dos 5,8 milhões de inscritos, 1/5 participou, e mesmo assim eles votaram para ser em maio, e o Abraham Weintraub e o Ministério da Educação passou por cima, contrariou e botou para janeiro e fevereiro. E eu queria te perguntar o que você achou da postura do governo, e se você preferia que o Enem fosse depois ou fosse antes, nesse momento, e como é que isso tudo impacta na sua cabeça. Eu acho que eu não tenho outra coisa para achar, senão um grande absurdo essa postura, porque é completamente, tipo, incongruente e distante de uma democracia, realmente, porque se eles fazem uma pesquisa de opinião, eles estão levando em conta, tipo, realmente a opinião de cada um dos alunos e claro que cada aluno vai votar baseado nos seus privilégios, nos seus objetivos, mas também existe uma responsabilidade social muito grande nisso. Então, se o resultado dessas pesquisas foi para maio, isso já mostra alguma coisa, mostra que os alunos juntos em si, a maioria está preocupada com quem não está conseguindo ter aula, com quem está com muito déficit de EAD. E, enfim, eles pegarem essa pesquisa, darem essa oportunidade para depois fazer uma declaração dessa completamente diferente dos resultados. Eu não sei nem por que eles fizeram essa pesquisa, então, se a opinião dos alunos já não conta, tipo, por que maio foi uma possibilidade, sabe? E, enfim, eu acho que é bem complicado você falar nisso também, porque, pelo menos o que eu vejo da minha escola e de algumas pessoas, é que as pessoas votaram muito pensando nelas mesmas e, enfim, isso é uma questão de opinião, então realmente cada um tem a sua, mas eu acho que quando você vive no Brasil, em que o déficit na educação é uma coisa muito preocupante, é um dos maiores problemas do nosso país, e você está numa situação de pandemia em que isso fica cada vez mais atenuado, porque o que já é muito desproporcional fica mais desproporcional ainda entre pessoas como eu, que têm essa oportunidade de poder estudar e ter essa plataforma e já tem alguns problemas com isso, imagina quem não tem nem o mínimo. Então, eu acho muito importante ter essa consciência na hora de votar esse tipo de coisa. E por isso que eu votei para maio, porque foi a data que eu mais achei, né, responsável nesse sentido com essas pessoas, porque é o mínimo que a gente pode fazer em relação a isso. E mesmo assim não serviu de muita coisa, né? Porque eles mudaram completamente. Sim. Eu ia repetir a pergunta para a Caterine também, saber o que ela acha disso tudo, se ela preferia mais cedo, em maio, mais tarde, enfim. Então, como eu disse no início, eu até pensei em desistir do Enem esse ano e
só deixar esse ano passar, porque eu basicamente não tô tendo aula, vou começar até agora em setembro. Isso se tiver mesmo, porque os professores não querem. Porque também é só uma questão dos alunos se adaptarem, né? Os professores também têm que se adaptar. E levando em conta que a maioria dos meus professores já tem uma idade mais avançada, é mais difícil para eles se adaptarem à tecnologia. Mas o que acontece? Eu tava pensando muito, tipo, eu queria que o Enem fosse cancelado esse ano, fosse tudo cancelado. E eu até discuti muito isso com muitos amigos meus, a maioria falou que eu tava sendo egoísta, porque tem muita gente tendo aula, mas não é a maioria que tá tendo aula. Tipo, pelo menos o que eu vejo, a maioria não está tendo aula. Mas eu era a favor do cancelamento do Enem esse ano, porque é muito complicado você ter uma prova que basicamente decide sua vida sem você ter a menor estrutura para fazer essa prova, sabe? É muito complicado. Isso aumenta a desigualdade que tem na educação no país. Porque o Gui e a Joana vão entrar na escola que eles estão tendo aula online. E eu vou na escola, não, na faculdade. E entrar, eu não estou tendo aula, sabe? Só vai aumentar essa desigualdade que já existe na educação e entre as classes, sabe? Eu acho isso muito, muito complicado. Então, eu era a favor do cancelamento. Sim. Você, inclusive, tocou numa questão que eu já vou levantar, mas eu só vou perguntar para o Guilherme também o que ele acha disso tudo, desse adiamento, enfim, da postura do governo. Bom, eu concordo com tudo que a Kate falou. Na minha opinião, o ano letivo deveria ter sido cancelado. E eu achei muito interessante essa fala do ministro que o Enem não é feito para reparar desigualdade, porque em um país que a gente vive, a graduação, né, a faculdade é uma grande forma de ascensão. Você ascender e subir em escalas da sua vida, economicamente falando. Então, é uma forma de quem está em um nível social mais baixo tentar ir escalando, porque ele vai se graduando e vai podendo assumir postos maiores. E você não tem como fazer isso no Enem, tendo em vista que essas pessoas não têm condição de pagar uma faculdade também. Então, é contraditório você falar que o Enem não é uma. Ele pode não ser feito para reparar causas sociais, mas ele é muito utilizado para isso. Então, eu acho que o mais justo seria, sim, você cancelar o ano letivo, porque mesmo que as aulas voltem agora em setembro para quem está tendo EAD, você tem 4 meses, 5, para se preparar contra as pessoas que ficaram só 2 semanas sem aula desde esse ano. Por mais que não seja uma aula do jeito que a gente queria, a gente está tendo aula desde março. Então é complicado, desde abril. Desculpa. É complicado. São disparidades que, como a gente vem falando, o coronavírus ele agrava, né? E, enfim, eu ia comentar com a Caterine, ia perguntar para ela, mais ou menos o que ela, inclusive, já falou, né? Mas, enfim, dos 6 milhões de alunos do ensino médio, cerca de 80% estudam em instituições públicas. E como a gente tem o exemplo da Caterine, enfim, diversos outros exemplos, a gente, inclusive, está na capital do Rio de Janeiro, né? Se você pensar, tem várias cidades no interior que a conexão com a internet deve ser ainda pior, que a possibilidade de oferecer um ensino remoto é ainda mais difícil, né? Mas, pensando sobre essa disparidade, de que maneira essa situação crítica e atípica do ano letivo pode contribuir para aumentar ainda mais essa desigualdade que a gente tem, não só uma desigualdade social em geral, né, mas inclusive na entrada da universidade, como o Guilherme falou. Então, como eu disse, eu acho que só aumenta cada vez mais. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho acesso à internet, eu estudo numa das melhores escolas do país, e, tipo, mal ou bem, eu tenho gente que me auxilie caso eu não consiga. Eu tenho a família, eu tenho alguns amigos. Então, eu tô numa situação de privilégio. E mesmo assim, eu sinto que eu estou muito... E quem não tem nada disso? Quem não tem internet, quem não tem uma estrutura familiar boa para ajudar a estudar em casa, é muito complicado, porque só aumenta cada vez mais dentro da minha própria escola. Eu vejo essas desigualdades, porque a gente está criando GTs, de retorno e tudo mais, estudando melhores formas de voltar, e as realidades variam muito. Eu sou do Maitá, mas e quem é de Duque de Caxias? E lá na unidade do Duque de Caxias, nem todo mundo tem acesso à internet como tem no Maitá. A grande maioria do Maitá tem, mas lá não tem. E será que esse auxílio que a gente dá para a gente voltar às aulas, todas as escolas conseguiram realmente dar? Ou será que realmente vai dar e só vai ficar prometido como tantos outros auxílios que eles prometeram e não cumpriram? Então, eu acho que só aumenta cada vez mais isso, só agrava ainda mais a situação. Tendo em vista que a maioria das populações de escola pública é a população negra,
pobre, que tá, tipo, à margem já, e só vai continuar mais à margem. A galera que é classe média alta, que tem uma condição, só vai continuar ascendendo, enquanto a galera que já tá à margem só vai continuar à margem, sabe? Sim, sim, realmente. Na prática é isso que acontece. E eu ia perguntar para você também, Caterine, sobre a volta às aulas. Como que vocês se sentem em retornar presencialmente? Se você se sente segura em voltar presencialmente e como que esse retorno pode impactar na sua preparação do Enem? Então, o reitor lá da escola já falou que não vai voltar presencialmente, que não tem condições, mas diversas unidades estão estudando formas de voltar presencialmente. Se eu não me engano, o Realengo foi na unidade e começou a estudar o tamanho das salas para a quantidade de alunos que tem, tipo, para ver se teria como dividir. Mas, assim, é totalmente sobrecarregado todas as salas. Eu estudo numa sala pequena que tem 40 alunos e todas as salas da escola são ocupadas porque tem vários projetos acontecendo simultaneamente, não são só as aulas. Tem, tipo, aulas de THE e tudo mais. Então, as salas ficam ocupadas, que serão maiores. Então, eles chegaram a uma conclusão que não tem como voltar. A gente não tem como dividir 40 pessoas para outras salas, porque a gente não tem outras salas para essas 40 pessoas irem, sabe? Então, é muito complicado. E eu, particularmente, e a maioria das pessoas também, acham que não tem condições alguma de voltar. É muito complicado. Ontem, inclusive, né, foi anunciado aí que teve mais de 1.500 casos de corona e a gente bateu 90 mil mortes. Então, o coronavírus ainda está aí, né, muito aí. E se ele está diminuindo em uma capital ou outra, ele está aumentando em outras partes. Então, não é uma coisa que é totalmente homogênea também, o avanço do coronavírus, né? E voltar nesse momento é realmente muito complicado. Eu ia perguntar para o Guilherme se ele se sente seguro em voltar, se ele vai voltar, como é que está sendo esse retorno, e se ele acha que isso vai ajudar na preparação do Enem, e inclusive o que vale mais a pena, né? Uma preparação para o Enem ou essa questão da segurança. Então, eu vejo essa volta muito complicada porque eu acho que para mim, individualmente, ela vai só tem como me trazer, tipo, não só benefícios, porque claro que a gente se expõe, mas, por exemplo, eu moro a 5 minutos do meu colégio. Então, para mim, eu vou estar voltando a uma rotina que vai me ajudar a entrar no ritmo de novo. Mas professores que saem de longe, pegam metrô, ônibus, alunos que moram mais longe, que estão se expondo a essas situações de, tipo, entrar em contato com o vírus. E os alunos que moram longe já entram em contato por causa do transporte e tudo mais. E professores que têm que ir de um colégio para outro, às vezes distâncias grandes e tal. Eu acho muito complicado pensando em alunos que talvez moram próximos ao colégio, pode ser uma alternativa de melhor, assim, mas em um âmbito geral eu acho que é muito responsável. Sim, é muito complicado, porque na volta às aulas você envolve os alunos, os professores, os funcionários, né? E todos eles podem ser vetores do vírus, e mesmo que você não pegue, por exemplo, e no caso, na capital do Rio, por exemplo, parece que está diminuindo. Mas aí um funcionário que mora lá longe, ou um professor, ou um aluno que mora lá longe, ele pode levar o vírus para lá, ou ele pode trazer o vírus e criar novas bolhas, inclusive, né? Que é o que os infectologistas estavam falando até, né? Essa criação de novas bolhas de transmissão. E eu ia perguntar para Joana o que ela acha disso tudo, se ela se sente segura em retornar, como é que isso afeta no estudo. Eu não me sinto nem um pouco segura de retornar, porque, enfim, eu moro muito perto da minha escola, mas eu tenho amigos que não moram, e principalmente eu acho que isso bate nessa questão social muito forte que envolve o coronavírus, porque quando você volta, quando você tem esse retorno, não tem como ser como era antes, e você necessita de todos os funcionários, e são realmente os funcionários que formam a escola, além dos alunos e dos professores também. E numa situação dessa, em que é uma situação também sanitária, né? Você precisa de uma equipe de limpeza, você precisa de muitos funcionários para estar lá, para atender a essa demanda de alunos. E você está expondo ainda mais essas pessoas que, em sua maioria, estão numa situação social e econômica muito desfavorecida, e
enfim, que numa situação de pandemia isso é muito perigoso e muito irresponsável. Eu acho que é uma coisa que está sendo discutida na minha escola, principalmente por pressão dos pais, o que eu acho um absurdo, porque exatamente as pessoas não estão pensando em professores que moram longe, em alunos que moram longe e que vão ser possíveis contaminadores e também contaminados enfim, de todas as pessoas que estão nesse trajeto, né? E, enfim, eu espero muito que não volte, mas é uma coisa que está sendo discutida, infelizmente. Sim, o Crivella, inclusive, já liberou, né, para voltar. Tem um movimento de várias escolas, principalmente o setor privado parece que está fazendo bastante pressão nesse sentido, né? Você tocou numa questão importante também, que eu acho, e é essa questão do normal, né? Que a gente, enquanto tiverem morrendo mais de 1.000 pessoas, tiverem mais de 1.000 casos por dia, enquanto a gente estiver na situação que a gente está, né, sanitária, não tem como voltar para o normal ou para uma nova normalidade, né? Então é isso, gente. Queria agradecer vocês pela presença, pela contribuição. Foi muito importante e muito legal o debate.